Isso aí, galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, siga falando no nosso coração agora, através do estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, queridos. Vamos estudar hoje Deuteronômio, capítulo 19. Vamos trabalhar 3 pontos, queridos, onde você vai relembrar, vai perceber que nós já trabalhamos em capítulos anteriores esses assuntos, por exemplo, cidade de refúgio, marcos e divisas de terreno, né? Vamos trabalhar também testemunhas para confirmar uma acusação. Questões nós já trabalhamos em alguns capítulos para trás, então é bom que nós vamos poder dar uma relembrada. O legal da Bíblia Sagrada é que muitos assuntos que foram vistos antes, passa o tempo, é relembrado aquele assunto, justamente como uma estratégia de Deus, mostrando para nós que não basta só sabermos, mas temos que também relembrar de tempos em tempos aquilo que Deus nos ensinou, para que não caia no esquecimento mental e muito menos no esquecimento prático, né? Então, Deuteronômio capítulo 19, o primeiro ponto é: Deus é justo e protetor. Sim, queridos, por que isso? Porque quando acontecia ali algum tipo de acidente, né? Uma pessoa que sem querer matou outra, vai ter até um exemplo ali de um cara que levou seu amigo para cortar lenha e sem querer o machado acabou atingindo a cabeça do amigo e sem querer ele matou o amigo, tal. Se o familiar daquele homem morto fica sabendo daquilo, ele não vai ter misericórdia, não interessa se foi acidente, se foi intencional ou não, ele iria matar aquele homem, porque certamente ele ia imaginar que foi um assassinato ou coisa desse tipo. Por isso que deveria ter as cidades refúgio, para que desse tempo, então, naquele homem poder fugir para essa fortaleza. E eles queriam fazer 3 cidades refúgios, uma em cada lado das cidades, para que fosse perto, né? E não desse tempo daquele parente do familiar morto pudesse pegar aquele que sem querer matou seu amigo. E aí passasse o tempo, baixasse a poeira, todo mundo entendesse bem, então ele ficaria guardado lá por seguranças, por pessoas que não deixariam aquele parente entrar, e com isso o tempo passaria e aquela pessoa entenderia que sim, foi um acidente, não foi nada demais. Isso mostra o quê, queridos? Que Deus é um Deus protetor, Deus é um Deus que nos traz refúgio, né? Isso a gente já falou sobre essa questão, que todos nós, sem Cristo, somos destinados ao inferno, mas quando nós corremos para Cristo, Cristo nos protege, Cristo nos justifica, Cristo nos dá a sua proteção. Mas principalmente nos mostra que Deus ele se preocupa sim com a segurança física do seu povo. Deus deseja que nós venhamos a estar espertos como cristãos, buscando sim nos proteger, buscando sim proteger uns aos outros, não entrar em locais perigosos. Deus é um Deus de proteção, né? E inclusive vai mostrar ali que alguns não poderiam se aproveitar dessa cidade refúgio para simular bondades. Por exemplo, alguém poderia matar intencionalmente uma pessoa e correr para a cidade refúgio dizendo que foi sem querer e tal. Nessa hora, Deus ia tocar nos sacerdotes, nos seguranças ali, para questionar aquele homem se de fato ele realmente matou acidentalmente ou propositalmente. No momento que Deus mostra que foi proposital, aquele homem estava se fazendo, estava simulando algo e deveria ser punido também. Então você veja que Deus protege quem merece proteção, mas ele não protege quem não merece proteção, mas quer proteção, né? Nós vamos ver também o ponto 2, não seja malandro com suas atitudes, mas seja uma pessoa íntegra. Sim, aqui nós vamos ver que Deus, através de Moisés para o povo, vai dizer para que não fosse removido divisas, marcações de divisas de terrenos, que naquela época, né, assim como nos dias de hoje, mas naquela época era mais precário, existia divisas. Podia ser corda, podia ser pedras que dividiam o meu terreno do teu terreno, né? Então aquela região da pedra para cá ou do fio para cá é meu, de lá para cá é seu. Só que alguns malandros, né, durante a noite, começavam a diariamente botar um pouquinho mais para frente, 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 e o dono daquele terreno não sabia de nada, e começava a ficar então aquele território cada vez maior para aquele que estava sendo malandro, mudando o marco, mudando a divisa ali do seu território, ou seja, sendo bandido, sendo ladrão, sendo mau caráter, pegando aquilo que não é seu e sem falar, sem negociar, é praticamente um roubo. Então mostra que nós cristãos, o povo que mais tem que entender isso de todos na terra é nós cristãos, que nós não devemos ser malandros em nossas atitudes, ser pessoas de mau caráter, ser pessoas aproveitadoras, ser pessoas
que a gente chama de sacana, né? Pessoas que são manipuladoras, enganadoras. Não, temos que ser íntegros. Aquilo que é nosso, aquilo que é do outro é do outro. Se nós queremos ter algo que pertence ao outro, vamos negociar, vamos tentar comprar. Se ela não quer comprar, então que fique com ela. É assim que funciona, nós temos que ser satisfeitos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, sem usar de malandragem, né? E aí o ponto 3, não seja precipitado na busca pela verdade. Aqui nós vamos ver que se alguém chegasse acusando uma pessoa de um crime, de algum pecado, somente a acusação dela não poderia ser levada em conta. Deveria ter no mínimo ali 2 a 3 testemunhas para confirmar que de fato aquilo que a pessoa está falando era verdade. Ou seja, aqui mostra, queridos, que nós não podemos negligenciar que existem pessoas mentirosas, manipuladoras, traidoras, falsas, que são pessoas caluniadoras, que tentam manchar a imagem de outros e manchar a reputação de pessoas que elas não vão com a cara através de mentiras. Então é aquela coisa nós no Brasil, não é porque você ouviu uma notícia no rádio que aquilo é verdade. Não é porque você recebeu no teu WhatsApp uma notícia, aconteceu tal coisa com tal político, aconteceu tal coisa com tal líder, que você tem que acreditar. Você não pode imediatamente acreditar na primeira versão de uma notícia, na primeira versão de uma situação, porque tu pode estar caindo numa mentira, você pode estar caindo numa manipulação. Então você respira, fica tranquilo, pesquisa, busca fontes seguras, busca ver se mais pessoas estão falando a mesma coisa, busca saber se pessoas sérias estão falando, busca saber se tem provas daquilo que está sendo falado. Finalmente, então, você pode dizer, não, realmente essa pessoa errou ou realmente essa pessoa acertou. Aqui mostra para nós não sermos precipitados em buscar a verdade. Vamos devagar. Às vezes, para nós saber o que de fato ocorreu, uma verdade completa, demora dias, semanas, meses e às vezes até anos. Talvez seja por isso, muitas vezes, que você se irrita com juízes, com advogados, porque a gente quer a justiça na hora, tem que ser feita a justiça. Aquele cara machucou o meu parente, ele tem que ser preso, mas não é bem assim. Precisamos ter todos os elementos, olhar os dois lados, ver as circunstâncias, o que motivou a ter acontecido aquilo, para que de fato uma justiça verdadeira seja estabelecida. Então fica a dica para você aqui, fica a dica para mim, para que a gente venha jamais a cair em manipulações, a cair em coisas que a gente só ouviu e já acreditou. Isso é uma pessoa imatura. Nós temos que entender que sim, tem pessoas que são verdadeiras, na primeira notícia já é verdade, mas tem muitas outras que são mentirosas, e às vezes não são nem mentirosas, elas ouviram aquilo, acreditaram e lançaram para você sem ela mesma saber se é verdade, e aí acaba confundindo a tua mente e acaba te colocando em maus lençóis. Por isso que Jesus mesmo vai dizer depois que nenhuma acusação pode ser aceita se não for acompanhada de 2 a 3 testemunhas, e essas testemunhas têm que ser confiáveis. Ok, queridos? Muito bom. Vamos orar então para nós finalizar. Senhor, muito obrigado por esses 3 pontos colocados em nosso coração, que a gente venha a ser de fato cada vez mais pessoas de caráter, pessoas que buscam a tua proteção e que buscam a ter paciência para entender os contextos, as verdades que temos diante de cada situação, para sermos pessoas assim justas e íntegras, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Deus abençoe então. Muito obrigado. Até Deuteronômio 20. Valeu.